Salve, turminha, tudo jóia? Nós estamos juntos mais uma vez agora, né? Trabalhando a nossa Matemática 2. E agora, dentro da Matemática 2, nós estamos indo para a unidade 4, tá ok? Módulo 4, desculpa. E aí, olha só, dentro do módulo 4, nós temos as unidades 1 e 2, onde nós vamos trabalhar sempre as noções de matriz. Então, hoje nós vamos ver o que é uma matriz. Nós vamos trabalhar algumas operações simples dentro da matriz, que é a adição, subtração e a multiplicação, certo? De duas matrizes. Vocês vão ver que é um conteúdo muito gostoso, muito tranquilo de se trabalhar. E ele aparece diversas vezes na sua vida, só que você não escreve, às vezes, como uma matriz. Você pode, às vezes, trabalhar como uma tabela, mas toda tabela eu consigo transformar em matriz. Quer ver? Dá uma olhadinha nesse exemplo básico aqui para a gente fazer essa introdução. Você vai lá no posto de gasolina, abastece 1 litro, e aí você paga R$ 4. Se eu abastecer 2 litros, eu vou pagar R$ 8. Se eu abastecer 3 litros, eu estou pagando 12 mais 1. Se eu abastecer 4 litros, eu estou pagando R$ 16. Normalmente a gente transforma isso numa tabela, mas essa tabela ela também pode ser convertida em uma matriz. Então, uma matriz, ela nada mais é do que uma tabela, só para a gente poder fazer algumas operações e trabalhar outras coisas nela, ao invés de trabalhar ela como sendo uma tabelinha, eu transformo ela numa matriz. Mas a ideia dos dois, ela é muito igual, ela é muito parecida, tá ok? E aí eu vou ter sempre que escrever no modo de colchetezinho, dessa forma bonitinho, tá ok? E aí se a gente der uma continuação, olha só. Olha essa tabelinha que eu acabei de montar aqui para vocês. Professor, essa tabela, ela pode ser escrita também como sendo uma matriz? Ela deve ser escrita como sendo uma matriz. Professor, quem que é cada termo dela? Aqui eu sempre vou colocar assim, ó, A11. Esse A11, ele significa que, ó, que eu estou trabalhando na primeira linha e na minha primeira coluna. E aí, para você lembrar, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Nós escrevemos assim, ó, A, I, J. Professor, quem que é o I, quem que é o J? O I sempre é linha, sempre é a minha linha. Então, se eu estiver na primeira linha, eu estou trabalhando na linha 1. E o J é a minha coluna. Então, eu tenho a linha e eu tenho a coluna. Linha I, coluna J. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho, ó, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quinta coluna e a primeira linha, sexta coluna, certo? Se eu vier aqui, olha só, aqui eu já estou em qual linha? Ó, primeira, segunda e terceira. Então, aqui eu tenho que começar com 3. Só que aqui eu tenho 3 e 1. Então, tá vendo que eu tenho uma forma de te posicionar lá dentro da sua matriz? Só que essa posição lá dentro da matriz é sempre linha e coluna, linha e coluna. Então, aqui se eu pensar assim, ó, eu estou na terceira linha, então eu estou aqui, ó, na terceira linha ainda. Qual coluna que eu estou? Aí eu vou contar, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu estou no A, 3, 4. Linha 3, coluna 4. E é sempre na ordem, linha e coluna. Se eu pensar nos meus R$ 50 aqui, olha só, quarta linha, então eu estou na 4, só que eu estou na minha segunda coluna. Então, eu estou no A42, certo? Ó, quarta linha, segunda coluna. Professor, e os R$ 100? Está na minha segunda linha, só que está na minha quinta coluna, certinho? Quem que seria esse último aqui? Ó, eu não tenho 5 linhas, então eu tenho A, 5, 6. Que eu estou na minha quinta linha, sexta coluna, tranquilo? Se eu pegar aqui, olha só, eu tenho um A22, que seria segunda linha e segunda coluna. Aqui eu tenho um A33, terceira linha e terceira coluna. E assim por diante. Então, é sempre linha e coluna. E aqui eu tenho a minha matriz A. E a minha matriz A, ela tem os elementos linha e coluna. Ah, professor, e essa minha matriz A aqui, como que eu vou escrever ela? Ela tem um tamanho? Tem. Qual que é o tamanho dessa minha matriz? Ela tem quantas linhas e quantas colunas? Então, se ela tem 5 linhas, eu estou trabalhando uma matriz 5 por 6. E aí, os elementos dela são o Azinho minúsculo e J. Esse I e J para te posicionar lá dentro. Então, eu tenho a matriz A, que ela é de 5 por 6, ou seja, ela tem 5 linhas e 6 colunas. E cada elemento lá dentro é um A minúsculo e J. 1, 2, 1, 5, 5, 6 e assim por diante. Tá ok? Então, para a gente fixar agora um pouquinho, né? Olha a minha matriz. Ela tem os elementos, ó. A1, 1.
A1, 2, A1, 3. Por que eu parei no 3? Porque eu só tenho 3 elementos aqui em cima, né? E aí eu vou pegar aqui embaixo, ó. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Simples, não é? E agora ele pediu só para a gente identificar. Então, eu vou olhar lá dentro da matriz quem é cada termo. Quem que é o meu A1, 3? Aí eu vou achar A1, 3, primeira linha, terceira coluna. Então, meu A1, 3 vale 0. Acabou. Então, eu estou indicando o valor de cada termo. Professor, quem que é o meu A2, 1? Ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, então tá aqui embaixo, primeira coluna. Então, ele vale 11. Professor, e quem que é o meu A11? Primeira linha, primeira coluna. Menos 5. Bem tranquilo, ok? Ó, determine os valores dos elementos da matriz B e escreva de modo simplificado. Então, além de identificar, eu tenho que resolver. Olha quem que é a minha matriz B. Agora, em vez de colocar o Azinho, eu só troco para a letra B. Então, eu tenho um B, 1. Eu tenho o B, 1, 2, ó. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. E aqui eu tenho o meu B, 2, 1, segunda linha, primeira coluna. E eu tenho o B, 2, 2. Bem simplesinho, percebe? Aí agora eu tenho que indicar quem que é, não tem? Quem que é o meu... Opa, aqui teria que ser um B, né? Porque se eu estou na minha matriz B, então aqui é um B. Então já organizamos. Quem que é o meu B11? O meu B11, ele é a mesma coisa do 3 ao quadrado menos 2 elevado ao cubo. Como o exercício pedindo aí para a gente simplificar, então eu vou ter que resolver isso. 3 ao quadrado, olha só, resolvo primeiro a potência. 3 ao quadrado é o 3 vezes 3, que é o 9. Então, aqui eu já sei que é o 9, menos 2 elevado ao cubo não é 6, porque eu faço 2 vezes 2 vezes 2, que fica 8. 9 menos 8, eu já sei que o meu B11 vale 1. Bem simples, né? Professor, quem que é o meu B12? Ó, eu estou na minha primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, vai ser o 2 vezes a raiz quadrada. Professor, por que é uma raiz quadrada? Porque quando não tem índice, eu sei que já tem um 2, de 49. Então, vai ficar 2 vezes 7, ó. 7 vezes 7 não é 49? Então, raiz quadrada de 49 é o 7. 2 vezes 7, eu tenho o 14. Então, eu já achei quem é o meu B12. Então, trabalhar com matriz é bem simples. Essa matriz aqui, ó, ainda tem um negócio legal para falar sobre ela. Ela é uma matriz 2 por 2. Então, ela é uma matriz que eu chamo de quadrada. Por quê? Porque o número de linhas dela é igual ao número de colunas. Então, aqui eu tenho uma matriz quadrada 2 por 2. Essa daqui ela já não é quadrada. Porém, a minha matriz, olha só, quantas linhas ela tem? Não são duas? Então, matriz 2 por 3, porque eu tenho 3 colunas, ok? E aqui nós vamos agora passar um pouquinho para frente. Quando eu tenho uma igualdade de matriz, pensa numa balança, igualdade de matriz, todos os termos têm que ser igual. Professor, como assim todos os termos têm que ser iguais? Aqui, olha só, nessa minha matriz, eu tenho o meu A11, eu tenho um A12 e eu tenho um A13. Aí aqui eu tenho um B2, ó, segunda linha, primeira coluna. B não, né? A21, eu tenho um A22 e aqui eu tenho um A2 e 3. Essa é a minha matriz A. Só que eu também tenho a minha matriz B, que está aqui do lado, olha só. Matriz B. Quem que é a minha matriz B? Aí eu tenho o B11, eu tenho o B12, eu tenho o B13. Tenho o B21, o B22 e o B23, certo? E aí não é uma igualdade, não é uma balancinha que a gente está trabalhando agora? Então, quando eu penso nessa balancinha, eu estou pensando assim, ó, que o meu A11, ele tem que ser igual ao meu B11, porque eles estão na mesma posição. Se eles estão na mesma posição, se é o primeiro termo de cada um, eles têm que ser o quê? Iguais. Então, se eles são iguais, olha quem é o meu xzinho que está aparecendo aqui. Quem é o meu x? Ele vale 1/2. Então, aqui eu já achei que o meu x, ele vai ser igual a 1/2. Por quê? Porque como eu tenho uma igualdade de matrizes, todos os termos correspondentes, eles têm o mesmo valor. Então, o meu A11, ele é o B11. O meu A12 é o B12. E assim por diante. Aí aqui, olha só, tem outras letrinhas que estão aparecendo. Tá vendo que eu tenho um Yzinho aqui? Quem que vai ser o meu Y? Vamos pensar. Se elas são iguais, olha só, o meu A12
2, 3, tem que ser igual ao meu B, 2 e 3. Quem que é o meu B, 2, 3? 5, tá aqui embaixo, ó. Raiz de 5. Tem mais algumas letras, não tem? Vamos colocando aqui, olha só. Eu tenho que dar o valor do W e o valor do Z. Quem que é o meu W? Tá vendo que o meu W aqui, ó, ele tá na primeira linha, na terceira coluna? Então, ele é o meu A, ó, primeira linha, terceira coluna. O meu B, primeira linha, terceira coluna, ó, são equivalentes. Então, o meu W tem que valer 3. E por último, é o meu Z. Olha onde está o meu Z. Ele é esse carinha aqui, ó, dentro do quadradinho. Quem está dentro do quadradinho? Menos 7. Então, o meu Z ele tem que valer menos 7. Professor, qual que seria a posição dele lá dentro? Ficaria assim, ó. Segunda linha, segunda coluna. E o tem que ser igual ao B, segunda linha, segunda coluna. Então, isso me garante que o menos 7 é igual a Z. Então, meu Z tem que valer o menos 7. Então, ó, igualdade de matrizes, todos os termos que estão na mesma posição, eles têm que ser iguais. Então, eu sempre identifico A1, B1, e assim por diante, ok? Prosseguindo, nós vamos entrar dentro das operações. As operações adição e subtração simples. Você vai ver que é simples, olha só. Sejam as matrizes A e B, estão as duas aqui. E a matriz C, olha quem que é a minha matriz C. Tá vendo que ela é o produto, a soma das duas? Então, nós vamos fazer a adição das duas. Responda V para verdadeiro e F para falso. Todos os elementos da matriz C são positivos? Vamos entender quem são os elementos da minha matriz C? Vamos montar ela aqui. A minha matriz C, ela não é a soma das duas? Então, eu estou somando essa matriz aqui, ó. Menos 2, 5, 0, 4. E aqui eu tenho o menos 3 e o 9. Aí eu estou somando ela com a minha segunda outra matriz. Quem que é essa minha segunda outra matriz? 3, o menos 7, o menos 1, menos 4, tem muito negativo, né? 3 e o menos 5. Quando eu fizer a soma, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Pegar cada elemento correspondente e somar. Vou usar aqui algumas cores para te ajudar a verificar isso. Quem que é o A11? Ele vale o menos 2. E eu vou juntar ele com quem? Com 3. Então, na verdade, a minha matriz será isso aqui, ó. Menos 2 mais 3. Sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. Então, vai dar 1 positivo, ó. 3 menos 2, sobra 1. Vou trocar aqui de cor aqui só para fazer com alguns, para a gente verificar mais fácil depois. Olha só, eu tenho 5 com menos 7. 5 menos 7 vai dar menos 2. Então, já estou sabendo quem são meus termos, percebe? Aí, agora aqui eu vou ter aqui, ó, mais uns 2 aqui, e aí a gente vai rapidão. O 0 com menos 1. 0 menos 1, continuo menos 1, ok? Vou passar agora para o vermelho aqui e a gente já faz os outros sem riscar. Pronto, vermelho. 4, menos 4 vai dar 0, tá aqui. Menos 3 com 3 vai dar 0 de novo. E o 9 menos 5 vai dar 4. Lembrando que eu estou somando. Quando eu somo as matrizes, eu tenho que somar os elementos correspondentes. Tanto da minha matriz A, quanto da minha matriz P. Aqueles que estão na mesma posição, bonitinho, tá ok? Aí agora, olha só, vem a primeira pergunta. Todos os elementos da minha matriz C são positivos? Não, eu tenho o menos 2 e o menos 1 aqui. Então, eu já sei que a minha primeira pergunta é falsa. Ok? Minha primeira afirmação, né, na verdade. Aí agora, olha quem que ele está pedindo para eu somar. O A32 com o B32. Então, ó, olha quem são aqui. Isso que a gente já fez todos os cálculos. Quer ver? Olha só. Aqui seria o A11. O A não, né? O C. Seria a soma dos dois. Então, já vamos pagar aqui. Vamos colocar o C bonitinho. C11, aí eu tenho C12, eu tenho C, ó, segunda linha, primeira coluna, C22, segunda linha, segunda coluna. Eu tenho C31 e o C32, ok? Então, quando eu somo o A32 com o B32, eu tenho o C32. E ele está falando que o meu C32 é 0. Só que eu já estou olhando aqui, olha só. Opa, desculpa. E quem é o meu C32? C32 ele não é 0, ele é 4. Então, aqui a minha segunda propriedade também é falsa, tá ok? Quem que é o meu A22 com o B22? Ó, 22 com 22, tá aqui. Ele vale 0.
E o exercício está afirmando para mim que é maior do que zero. Não é maior do que zero, é igual a zero, então é falsa. Professor, quem que é o meu A? 31, B 31. Ó, 31, 31. Esse vale zero. Então, agora aqui sim, ó, verdadeiro. A 21, B 21. A 21, ó, 21, 21, negativo. E ele está afirmando que é menor do que zero. E realmente é menor do que zero, porque ele é negativo. E assim nós terminamos o nosso primeiro exercício. Mas calma aí, vamos fazer mais alguns, tá? Considere as matrizes. Te deu um montão de matriz. Atribua verdadeiro ou falso. Mesmo raciocínio do anterior. Eu vou falar se é verdadeiro ou se é falso. Então, ele falou para mim que 2 vezes A mais C é igual a minha matriz F. Vamos calcular isso e vamos ver se é verdade. Então, eu tenho, olha só, 2 vezes a minha matriz A mais a minha matriz C. Vamos escrever aqui quem que é. 2 vezes. Quem que é a minha matriz A? Ela é 1, 2, 3 e 4. O resultado eu vou somar com a minha matriz C. Quem que é a minha matriz C? 0, 1, 2 e 3. Eu faço sempre a multiplicação primeiro, sempre. Então, todos os termos vão dobrar. Quando todos os termos dobrarem, ó, vai ficar 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 vai ficar 6 e 2 vezes 4 ficou o 8. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho uma adição, que é o 0, 1, 2 e 3. Na adição, eu sempre vou somar os termos correspondentes. Olha quem são meus termos correspondentes. Olha só, mais uma vez. O 2, eu vou juntar ele com o 0. 2 mais 0, 2. O 8, eu vou somar ele com o 3, ó. Do 8 mais 3 vai ficar o 11. Vou trocar de cor aqui para ficar bonitinho. Vou botar um azul. E o 4, ó, ele é correspondente com 1. 4 mais 1 vai ficar 5. E aqui eu tenho 6 com 2, que ficou o 8. E ele já falou pra gente, né, na nossa primeira afirmação, essa aqui é a nossa letra A, tá? Ele falou que isso daqui vale F. Olha aqui a minha matriz F. 1, 3, 5 e 7. Aqui não tem 1, 3, 5 e 7. Então, a minha primeira afirmação, ela está falsa, ok? Porque os elementos correspondentes não são iguais. Isso aqui, ela é diferente da minha matriz F, que lembrando, a minha matriz F é 1, 3, 5 e 7. Aí, como é diferente, ficou falso, beleza? A nossa última aqui, né, a nossa letra B, eu tenho que somar a minha matriz A com a B, tá ok? Aí, quando eu for somar A com a B, eu vou escrever ela aqui, ó. Essa aqui é a nossa letra B, que eu estou somando a minha matriz A, 1, 2, 3 e 4, com a minha matriz B, que são os elementos, olha só, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Lembra sempre que é para somar os elementos correspondentes. Vou riscar aqui mais uma vez, olha só. O elemento 1 vai juntar com o menos 1. O elemento, ó, vou colocar dentro de um triângulo. O 3 vai juntar com o menos 3. Aqui o quadradinho, ó. O 2 vai juntar com o menos 2. E por último, ó, 4 com o 4. Aí, professor, como que vai ficar a minha resposta nesse caso? Eu vou ter que somar aqui, ó. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. E 4 menos 4 deu 0. É uma matriz nula, né? Só tem elementos nulos. E ele me afirmou que ela seria igual à minha matriz E. E realmente a minha matriz E ela é uma matriz o quê? Nula. Então, aqui eu tenho uma proposição que é verdadeira. Tá bom, galerinha? E assim, nós vamos finalizar a parte de adição e subtração de matrizes. Obrigado.